queria começar manifestando minha alegria de estar aqui nesta homenagem à professora Diana Luz Pessoa de Barros. E esta minha alegria deriva de talvez 3 razões. Em primeiro lugar, porque a Diana, uma pessoa porque eu tenho profundo respeito, admiração e amizade há muitos anos. Em segundo lugar, porque é uma homenagem a uma professora que merece ser homenageada. E a universidade, acho que anda carente desses gestos importantes, como o fato de homenagear uma professora que, pelas razões que já foram expostas, merece ser homenageada. Mas, em terceiro lugar, já foi falado pela Eliane, pelo Alexandre, agora na parte da tarde, pelo Ivan na parte da manhã. Eu penso que nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos que eu não esperava viver no final da minha vida, uma homenagem a uma professora, que o Alexandre chamou celebração, é um ato de resistência, e esse ato de resistência não é somente, digamos, para as bobagens que a gente ouve o ministro da Educação falar a respeito do curso das Ciências Humanas, etc. Na verdade, é um ato de resistência a uma característica central do discurso da extrema-direita, que é o anti-intelectualismo. Nós não podemos esquecer, hoje de manhã, o pró-reitor disse que nós estávamos fazendo uma defesa da ciência. E é uma defesa da ciência, porque, de repente, nós temos terraplanista. Quer dizer, você afirmar que a Terra é redonda é um ato de resistência. O ministro das Relações Exteriores, esses dias, disse que, óbvio que tem aquecimento global, porque a rede de medidores de temperatura no mundo foi colocada na zona rural e as cidades cresceram, e agora as unidades de medição estão dentro das cidades. É claro que as cidades são mais quentes que a zona rural. Bom, mas espera, isso é fake news, porque isso já foi rebatido, já foi feito um estudo sobre as estações medidoras do mundo, etc. Ou seja, é um ato de resistência ao anti-intelectualismo, e por isso eu manifesto minha alegria de estar aqui presente. Bem, o tema da minha fala é a festa do discurso e contexto sócio-histórico. Bernard Shaw disse o seguinte: você olha para as coisas que existem e pergunta por quê. Eu sonho com as que nunca existiram e pergunto por que não. Em 1985, Diana Luz Pessoa de Barros fez concurso de livre docência na Universidade de São Paulo. Nele apresentou a tese A Festa do Discurso, Teoria do Discurso e Análise de Redações de Vestibulando. Essa tese, infelizmente, nunca foi publicada integralmente. Tem ela 2 tomos enormes. O primeiro é teórico, tem a finalidade de apresentar uma visão de conjunto da teoria semiótica e de contribuir para o seu desenvolvimento. O segundo analisa redações de vestibular. Só o primeiro volume foi publicado com o nome Teoria do Discurso, Fundamentos Semióticos. Nele há diversas contribuições, especialmente no delineamento de uma sintaxe do discurso, principalmente no que diz respeito ao estudo das relações entre enunciador e enunciatário.
no estabelecimento dos percursos e configurações das paixões, no exame da coerência textual e assim por diante. Eu deixo de tratar desses elementos porque há um elemento que, a meu ver, ficou na sombra e, para mim, é a maior contribuição dessa tese. É importante considerar, porém, que a não publicação da integralidade da tese fez esse livro, Teoria do Discurso, Fundamentos Semióticos, ser considerado uma apresentação da semiótica, deixando, a meu ver, na sombra, sua principal contribuição teórica, o exame das relações entre discurso e contexto sócio-histórico, ou seja, uma proposta de integração do que era chamado análise interna e análise externa. Isso era, na época, uma proposta inovadora, pois nos círculos semióticos tinha-se uma ideia um tanto quanto redutora do princípio da imanência e, portanto, só a análise interna tinha lugar. Aliás, é inovador até hoje em termos de semiótica no mundo. A proposta de Diana Luz Pessoa de Barros não viola o princípio da imanência. Ela propõe que essa integração se dá por meio da enunciação, que não seria apenas uma instância de mediação entre as estruturas narrativas e as estruturas discursivas, mas também entre o discurso e o contexto sócio-histórico de sua produção e de sua recepção. A questão central da tese é, portanto, a proposta de desenvolvimento de uma teoria do discurso capaz de conciliar a análise de texto como sistema de regras capazes de explicar sua organização imanente, uma proposta interna, com o exame da inserção contextual do texto, uma abordagem externa. A pesquisadora começa a apresentação de sua proposta pela análise das estruturas narrativas e discursivas da enunciação. Os papéis temáticos de enunciador e enunciatário constituem uma espécie de neutralização de dois percursos temáticos de configuração da enunciação, o percurso da produção e o da comunicação. Os papéis de enunciador e de enunciatário, aquele que comunica e aquele que recebe e interpreta a comunicação, estão no percurso da comunicação, enquanto de sujeito da enunciação, aquele que produz o enunciado, sincretismo do enunciador e do enunciatário está no percurso da produção. Depois de analisar minuciosamente esses esquemas narrativos e seu revestimento discursivo, Diana Luz Pessoa de Barros conclui que a semântica discursiva o lugar por excelência em que a enunciação e as formações ideológicas que a sustentam mostram-se na escolha dos percursos figurativos e temáticos e nas relações metafóricas e metonímicas que unem as várias isotopias. A enunciação, ao criar o enunciado, institui também o enunciador e o enunciatário. Esses dois papéis, sincretizados no sujeito da enunciação, produzem o discurso-objeto e, por meio desse discurso, podemos refazer a imagem do fabricante e da fabricação. No entanto, a análise interna, capaz de recompor a competência modal e a performance do sujeito da enunciação e de fornecer indicações sobre os valores, não é suficiente para determinar realmente os valores de que o discurso é suporte e veículo. O sujeito da enunciação recebe-os de um destinador manipulador e, portanto, sua definição depende da informação sobre esse destinador manipulador de que provém.
Esse destinador determina as condições de produção e de recepção dos textos. Ele é a origem dos valores do sujeito da enunciação, sendo, portanto, um destinador sócio-histórico ou psicossócio-histórico. A autora considera o produtor e o receptor interpretante fonte e destino dos valores do discurso. Determinar os destinadores do sujeito da enunciação corresponde a inserir o texto no contexto de uma ou mais formações ideológicas que lhe atribuem, no fim das contas, o sentido. O desdobramento polêmico da narrativa em percurso do sujeito e do antisujeito permite situar e esclarecer os confrontos sociais em que se assentam os discursos. Sempre há, por trás do enunciado, uma ou mais formações ideológicas que é preciso determinar. Não se trata, como esclarece Diana, de analisar o sujeito ontológico, mas, citando, refazer os caminhos narrativos do destinador manipulador e do destinador julgador, assim como os percursos temáticos do produtor e do receptor interpretante, pelo recurso aos textos que formam o contexto do discurso em questão. O problema do contexto é pensado em termos de relações intertextuais. O contexto é sempre discursivo, não se confunde com o mundo das coisas. Verifica-se assim que a autora respeita o princípio de imanência caro à semiótica. O contexto é um texto maior, uma totalidade de significação em cujo interior cada texto ganha sentido. O sentido do texto depende do sentido do texto-contexto em que ele se integra. Em última instância, a cultura é um macro-texto que dá sentido aos diferentes textos. Entretanto, a análise semiótica de um texto não precisa reconstruir toda a cultura, mas deve determinar suas relações intertextuais mais evidentes. Trata-se de uma intertextualidade contextual. A intertextualidade é, pois, a relação dos textos que constituem o contexto com o texto objeto de análise. A análise de outros textos do discurso em exame faz aceder aos fatores sócio-históricos constitutivos da enunciação. As dificuldades para realizar esse trabalho são a delimitação do contexto a ser estudado e a possibilidade de perder-se no macro-texto da cultura ou na diversidade de posições teóricas divergentes para explicar os fatos da história e da ideologia. Diana enfrenta essas duas dificuldades. A primeira é a questão da delimitação do contexto. Sem uma seleção desses discursos contextuais, a análise seria impossível. Evidentemente, recortes diferentes podem ser obtidos e um mesmo discurso pode ser lido em contextos diferentes. A verdade, porém, é que os textos fornecem pistas para a sua inserção contextual, o que significa que o texto pode ser inserido em contextos diversos, que, no entanto, são em número limitado. A pesquisadora distingue três tipos de contexto. O primeiro, mais imediato, chamado contexto situacional, é constituído por textos claramente metalinguísticos em relação ao texto que contextualiza. Tomam o texto em análise como objeto de sua metalinguagem natural ou científica. Nesse contexto entram todos os paratextos e textos assemelhados. Por exemplo, entrevistas, prefácios, pós-fácios, introduções, textos críticos,
traduções, comentários, proposta de redação, etc. O segundo tipo de contexto é denominado contexto interno. Ele destina-se a reconstituir o caráter idioletal do texto, ou seja, determina os elementos ideológicos e linguísticos que caracterizam o sujeito da enunciação. Um exemplo é a relação de um romance com os demais romances de um mesmo autor. O terceiro tipo é o contexto externo, que indica os valores que o sujeito da enunciação manipula, sejam eles de classe, de época, de cultura. A extensão desse contexto é grande e fronteiras são estabelecidas com critérios diversificados de tempo, o romance da década de 70, de espaço, a literatura do Nordeste, de tempo e espaço, a literatura brasileira do início do século, de tema, de grupo profissional e muitos outros. O texto fornece indicações de todos esses contextos, principalmente no nível discursivo, bem como ao repetir, simular ou atacar outros discursos. O denominador comum que permite caracterizar o sujeito da enunciação do ponto de vista sócio-histórico, a que se acrescentam outras determinações contextual, é a classe ou fração de classe a que pertencem o produtor e o receptor do texto. A autora vai então definir o que é classe social. Para ela, não interessam as concepções economicistas de classe social, ou seja, aquelas que consideram as classes sociais determinadas apenas por relações econômicas, por ser essa definição de classe muito pobre para caracterizar o produtor e o receptor do discurso. Adota a definição de classe dada por Bulantzas como o efeito de um conjunto de estruturas e de suas relações no nível econômico, político e ideológico. A classe pode ser identificada em qualquer nível, embora sua definição se reporte ao conjunto de níveis. Como se vê, a autora adota uma definição marxista, porém não economicista, de classe social. Se as classes são efeitos da estrutura global no domínio das relações sociais, como diz Bulantzas, podem-se conceber o produtor e o receptor do sujeito da enunciação como suportes dessa teia de relações econômicas, políticas, ideológicas, cuja determinação permite inscrever o discurso no contexto sócio-histórico de produção e de recepção. A apreensão das classes sociais e das estruturas que a definem se faz por meio de textos, pelo recurso à intertextualidade. Insiste-se no fato de que a autora não abandona o princípio de imanência, característica básica da semiótica. Em seguida, Diana Pessoa de Barros vai definir o que é ideologia. Não adota a concepção de Marx de que a ideologia é falsa consciência, mas a de Gramsci, de que a ideologia é visão de mundo. Vejam que ela andava pelo globalismo há muito tempo, né? Globalismo, como dizem os da extrema-direita, né? Uma visão de mundo é um sistema de valores que define regras e normas de conduta social. Define-se em relação às classes sociais e suas práticas, pois cada visão de mundo diz respeito a um dado grupo cujos membros compartilham os mesmos valores, pensam e agem de maneira semelhante. Evidentemente, a ideologia dominante, que é a ideologia da classe dominante, tem a função de ocultamento e de simulação. No entanto, adotar a ideologia como visão de mundo permite mostrar que há diferentes saberes e modos de pensar relacionados a diversas classes sociais e reconhecer as contradições na maneira de ver o mundo. Embora a língua reflita esses diversos valores,
é no discurso que se instalam as posições ideológicas distintas. O texto é o lugar primordial em que se organizam procedimentos que permitem recriar o mundo, mostrando outras verdades. E assim é o lugar em que a originalidade e a criatividade se deixam ver de forma mais evidente. Em seguida, a pesquisadora apresenta sua análise das redações dos vestibulandos, que vai concretizar essas ideias teóricas. Portanto, o seu estudo, ao fim e ao cabo, pretende caracterizar linguística e ideologicamente o jovem que se candidata a um curso superior. A FUVEST forneceu à pesquisadora 10% das redações do vestibular de 1982. Foram convocados para a segunda fase, quando se realiza a prova de redação, 27.260 candidatos. Compareceram 24.239. Das cerca de 2.500 redações fornecidas pela FUVEST, Diana Pessoa de Barros analisou detidamente 534 e leu mais de 1.000. As redações analisadas foram selecionadas aleatoriamente e repartidas da seguinte forma: 251 da área de humanidades, 145 de ciências biológicas, 139 de ciências exatas e tecnologia. Dessa forma, ela procurou manter a proporção entre o número de candidatos por área e o total de vestibulandos da segunda fase. O número é satisfatório, pois no restante do material reiteram-se os tipos narrativos e as organizações temáticas e figurativas. A proposta de redação naquele ano foi a seguinte: suponha que você foi surpreendentemente convidado para uma festa de pessoas que mal conhece. Conte num texto em prosa o que teria ocorrido, imaginando também os pormenores da situação. Não deixe de transmitir suas possíveis reflexões e impressões. Evite expressões desgastadas e ideias prontas. Essa era a proposta de redação. A análise narrativa é minuciosa, segmentando as narrativas por critérios de mudança espaço-temporal. A história foi dividida em 3 sequências: sequência inicial, antes da festa; sequência da festa, durante a festa; sequência final, depois da festa. As sequências inicial e final passam-se em casa, e o espaço da festa é outro. Tendo analisado as estruturas narrativas, determinaram-se 11 tipos narrativos. Os tipos 1, 2 e 3 correspondem a aproximadamente 65% das redações. O tipo 1 conta a história de alguém que, estando triste em casa, recebeu um convite para uma festa de desconhecidos. Aceitou com alegria, mas na festa não conseguiu a satisfação esperada por razões diversas, voltando para casa de novo infeliz. O tipo 2 inverte a situação. Trata-se de alguém que estava satisfeito em casa, recebeu o convite com apreensão, mas na festa se divertiu muito e voltou para casa contente. O tipo 3 é uma variante do tipo 1. Diferencia-se apenas pelo fato de que a pessoa convidada está bem em casa, não quer aceitar o convite, mas precisa fazê-lo. Repete-se o fracasso e a insatisfação do tipo 1. Nesse tipo, a festa é o fracasso já previsto e esperado, que apenas vem corroborar a imagem negativa que se faz do que convida ou de si mesmo, que o vestibulando faz de si mesmo, o narrador faz de si mesmo. Os tipos 1 e 3 são narrativas de fracasso, enquanto as do tipo 2 de sucesso. As primeiras correspondem a 33,33% do total de redações, enquanto as segundas a 32,02%. Os percursos narrativos assemelham-se bastante dos 3 tipos. Se a essa semelhança se acrescenta
se acrescem a busca dos mesmos valores, verifica-se quão pequena é a diferença das redações de mais de 65% dos vestibulantes. Os outros 35% repartem-se em 9 grupos, se aí forem incluídas as redações fora do tema. As redações dos tipos 4 e 9, que perfazem 3,70%, desenvolve-se essencialmente na dimensão cognitiva dos absurdos, dos sonhos, das relações entre imaginação e realidade, tipo 4, ou nas festas apenas imaginadas, no tipo 9. O tipo 5, 6,7% do total, contém as redações em que não há a sequência da festa, apresentando os textos apenas a questão da aceitação ou da recusa do convite. Essas redações contam a história das dúvidas do sujeito, indeciso entre aceitar ou não o convite. Elas terminam com a aceitação ou recusa do sujeito, o que permite agrupá-las em 2 subtipos. Mais frequentes são as redações do grupo 7, 7,11%, e 8, 3,37%, que também são cognitivas e discutem a questão do ser, do parecer e do ser, e do saber e do não saber. As do tipo 7 são as redações do louco, presa, cilada, engodo, em que os conhecimentos e as crenças do sujeito, depois da modalização do saber, se interpretam como errôneos e enganosos. O saber diz respeito ao tipo de festa, por exemplo, cair numa festa de criança, numa festa fantasia, a razão do convite, convidado para provocar ciúme no antigo namorado, e a forma da acolhida, desconhecidos que chamam a pessoa pelo nome, e assim por diante. As do tipo 8 tratam também das transformações do crer e do saber. Em todas as redações, o sujeito deve realizar um fazer persuasivo durante a festa para fazer parecer verdadeiro e para fazer o outro crer nesse parecer. No grupo 8, as redações focalizam essencialmente o fazer persuasivo do sujeito e o fazer interpretativo do outro. Abordam a questão da verificação. Por exemplo, o rapaz está perto do bar e é confundido com um garçom, e assim continua a narrativa. As redações do tipo 11 fazem do narrador um observador que critica o outro e ri dos seus vexames. Em algumas, em lugar de criticar, elogia o observado. Finalmente, com 5,24% do total, há as redações que têm um final inesperado, o grupo 6, e aquelas que fazem uma comparação explícita entre a festa e a vida e a morte, o grupo 10. Diana Luz Pessoa de Barros, em sua análise narrativa, como já deixamos entrever, não estuda apenas esses tipos, mas examina também os subtipos de cada um deles. Por exemplo, as redações do tipo 2, as de sucesso, dividem-se em 2 subtipos. O primeiro, 75%, narra a história de um sujeito que está insatisfeito e tenso em casa, recebe o convite para uma festa, vai animado, mas um tanto preocupado por não conhecer ninguém, tem um mau começo de festa, mas tudo acaba dando certo e o sujeito fica satisfeito e confiante. O subtipo 2, 25%, narra que um sujeito contente e relaxado recebe um convite que lhe causa preocupação, principalmente por não conhecer ninguém que vai estar na festa, acaba, porém, aceitando ir e depois de um momento inicial ruim, consegue o que deseja e fica de novo satisfeito e confiante. A diferença entre os 2 subtipos está na sequência inicial. Na análise narrativa, a pesquisadora estudou também as más formações narrativas e a questão da originalidade e da criatividade. Os problemas de organização narrativa dizem respeito à pressuposição lógica que liga programas e percursos e à organização modal da existência e da competência do sujeito. Uma ocorrência do primeiro é o sujeito que não pode mais faz.
Por exemplo, há uma redação em que o narrador conta que a fumaça era tanta que não permitia ver qualquer pessoa, mas o sujeito encosta numa parede e fica observando os tipos que estavam na festa. Um segundo caso é do sujeito que não tem nenhuma expectativa da festa, nada acontece na festa e ele fica decepcionado. Bom, você não tem expectativa, você não pode ficar decepcionado. Diana discute a questão da originalidade pelas notas. Eu estou mostrando isso para vocês verificarem quão grande foi o trabalho que ela teve nessa tese. Discute a questão da originalidade pelas notas, para verificar a correspondência existente ou não entre boas redações e a frequência de tipos narrativos. Com isso, descarta a correlação entre frequência do tipo narrativo e originalidade, bem como afasta uma definição estatística de originalidade que consideraria um menos frequente melhor. A originalidade é decorrente da integração dos diversos níveis, isto é do jogo das múltiplas opções sintático-semânticas fundamentais, narrativas, discursivas e textuais que resulta um texto único. Assim, a originalidade não provém das estruturas narrativas ou discursivas, mas de sua integração. Passa em seguida para a análise discursiva das redações. Elas não fazem uso variado de elementos da sintaxe discursiva. Todos os textos usam a debreagem actancial enunciativa, o que é uma resposta direta à proposta de redação, porque a redação diz, você foi convidado, e a resposta é eu, e assim por diante, né? Suponha que você foi convidado. A debreagem temporal é enunciva, valendo-se dos tempos do passado. A espacial opõe o aqui ao lá. A programação espacial e a aspectualização são rotineiras. A técnica argumentativa usada é a das argumentações fundadas no caso particular, a ilustração, o exemplo ou o modelo. Na maior parte dos casos, emprega-se a argumentação pelo exemplo. A festa é apresentada como um caso particular que conduz à formulação de um saber mais geral, como um exemplo de que se extrai uma lição explicitamente manifestada, em geral, na sequência final da redação. Há casos de erros da argumentação, sobretudo ocorrências de inadequação do caso particular à generalização, desde exemplos insuficientes para comprovar a regra, a casos que não se relacionam à generalização proposta, ou mesmo situações particulares que conduzem a generalizações contrárias às apresentadas. Por exemplo, um sujeito não gostou das pessoas a que foi apresentado na festa, afastou-se delas, integrou-se a outro grupo e concluiu que se deve ter amizade com todas as pessoas da festa. Os textos trabalham com a relação conhecido versus desconhecido. 80% deles desenvolvem percursos temáticos relacionados ao saber e ao não saber. O primeiro é o termo positivo e o segundo o negativo. A partir desses valores, as redações contam com percursos temáticos de A. Familiaridade, opõe o familiar ao estranho. B. Amizade, amigo e conhecido ao estranho e desconhecido. Rotina, o rotineiro versus inesperado. Regra, prescrito ou proibido. Normalidade, normal versus anormal, louco, misterioso, fantasioso. Atividade e passividade. Diana vai estudar cada um desses percursos, mostrando como cada um deles é visto e figurativizado. Mostra, por exemplo, que enquanto a oposição entre a familiaridade e não familiaridade determina a busca de novos amigos e a passagem, em geral mal sucedida, à idade adulta, a relação entre classes diferentes nas redações acarreta a procura da ascensão social. Esse é um tema muito frequente nas redações, diz a Diana.
Estudados os diferentes temas, conclui-se que duas configurações temáticas básicas ocorrem nas redações. A primeira ligada ao saber conhecer e a segunda ao fazer participar, manifestadas nos discursos temáticos, sobretudo da familiaridade, passagem da vida familiar à vida social adulta, da ascensão social, da aventura, bem menos frequente, e da passividade. Na maioria dos textos, os percursos não são claramente desenvolvidos. Não há reiteração dos traços que determina uma linha temática completa. Há três grandes configurações figurativas nas redações: a do convite, a da vida no lar e a da festa, que nos diferentes percursos temáticos assinalados explicam o investimento figurativo de quase todas as redações. Os percursos figurativos raramente são bem construídos, instaurando uma isotopia figurativa. Cita-se entre os mais bem arquitetados uma redação que cria o seguinte percurso para o tema do requinte intelectualizado e ultrapassado: portas de carvalho, olhos míopes e papudos, tilintar de xícaras, madonas, sorver o chá, pequenos goles sonoros, lunetas, trêmulas mãos, cachorro de loiça chinesa, tapete persa, loiça de cantão, mão rugosa, sabre prussiano, parede carmesim. Tudo isso vai aparecer durante a redação. Mostra-se também uma isotopia bem construída para o tema da vulgaridade, da cafonice. Música do Agnaldo Timóteo em alto volume, tapa nas costas, cerveja preta, sanduíche de pernil, risadas altas, piadas sem graça, tangos e boleros com muito sentimento, ar de ácido de televisão, terno branco, cravo vermelho na lapela e assim. Diana debruça-se sobre as figuras da festa. Depois de mostrar como Kaiowá e Bakhtin apresentam a festa, a pesquisadora mostra que as descritas pelos vestibulandos perderam a função de renovação do mundo e da vida social. Nelas, o sujeito, relegado comumente à posição de observador passivo, não participa da festividade. A capacidade de rir de si mesmo está ausente das festas dos vestibulandos. Todos se levam muito a sério. A verdade, portanto, estabelece-se de uma vez por todas, imutável e definitiva. Não há ambivalência carnavalesca e, por isso, tem-se uma denúncia de caráter moral ou sociopolítico nas redações de observação e de crítica, ou repetem-se verdades e discursos prontos na maior parte dos textos. As festas das redações são festas burguesas, esvaziaram-se dos objetivos de recriar a vida social e ficaram sem significado. Os erros cometidos pelos vestibulandos mostram que eles não conhecem essas festas. Elas foram aprendidas sobretudo nas telenovelas. Para fazer essa afirmação, a pesquisadora comparou as festas retratadas nas redações com festas descritas nos boletins de programação da Globo no período. As festas neles descritas nos boletins de programação da Globo poderiam figurar entre as redações do vestibular. As figuras de expressão são raríssimas. Das 16 redações que tiveram nota 10, que são 4 dessas 16 redações que tiveram nota 10, 4 elas tiveram nota 10 ou 9. Das 16, 4 só tiveram nota 10 e 11 tiveram nota 9. Só 2 têm alguns recursos de expressão. A estrutura fundamental estabelece basicamente uma oposição entre natureza e cultura. Ora, a família é considerada natural, com suas regras e normas da natureza, em oposição ao artificialismo e à formalidade cultural da festa. Ora, na festa aparecem instintos animalescos, não controlados,
próprios da natureza, que se distingue do domínio e da calma do homem que vive culturalmente em família. No último capítulo, Diana estuda as relações entre o discurso dos vestibulandos e o contexto sócio-histórico, concretizando sua proposta de fazê-lo por meio da intertextualidade. O contexto situacional será definido por dois tipos de texto: a proposta de redação, conversas com professores de cursinho sobre a imagem que o vestibulando faz do examinador e trabalhos sobre a redação do vestibulando. O contexto interno foi delimitado pelo conjunto de redações, ou seja, cada redação contextualiza as outras e é contextualizado por elas. E o contexto externo é dado pelo questionário informativo que o vestibulando preenche no momento da redação. Com ele, pretende-se determinar a inserção social do vestibulando e a relação entre classe social e elementos discursivos. O contexto interno permitiu estabelecer os tipos distintos de redação e, principalmente, verificar a sua mesmice. O contexto situacional mostrou que o sujeito tentou realizar o que lhe fora pedido, ou melhor, o que ele entendeu que lhe fora pedido para não ser reprovado. Duas razões levaram o vestibulando a interpretar a proposta. De um lado, a concepção que ele tem da linguagem, do ato de redigir, da escola, do vestibular e a imagem que ele faz do examinador. De outro, a falta de domínio da norma culta, o desconhecimento das características da modalidade escrita e a ignorância da organização discursiva. Para eles, o ato de redigir é uma tarefa escolar que deve ser cumprida com uma estratégia de preenchimento de um esquema formal previamente dado ou inferido. O examinador é conservador, cuidadoso com as questões de ortografia, capaz de apreciar um texto mais erudito, com um fraco por palavras difíceis, um tantinho moralista e preocupado com o bem, o certo, a ordem. Algumas redações, no entanto, veem o examinador como um sujeito avançado, envolvido em política e preocupado com os temas sociais. O ato de escrever é entendido como a reprodução de modelos vistos na escola, em sua maioria textos literários utilizados nos livros didáticos, que dão aos alunos pedaços de frases, recursos figurativos expressivos e assim por diante. Os alunos desconhecem as condições de produção do discurso. Três aspectos podem ser lembrados: a questão da norma culta, a relação entre fala e escrita, o problema do discurso. Diana vai propor que a escola se dedique à questão da variação linguística, ensine a diferença entre fala e escrita, bem como a gramática do discurso. Para estabelecer a classe social de cada vestibulando, Diana Luz Pessoa de Barros, com base em trabalhos de Paul Singer e Emir Sader, levou em conta os dados do questionário informativo sobre renda familiar, ocupação do pai e ocupação da mãe. Discute as dificuldades e os problemas dessa proposta, principalmente o fato de o questionário não permitir saber a posição na ocupação. Ou seja, o camarada diz engenheiro, mas não sabe se ele é empregado, autônomo ou empregador. A partir desses dados, a pesquisadora levou em conta as seguintes classes ou frações de classe: burguesia empresarial, burguesia gerencial, nela estão os altos quadros da burocracia e da tecnocracia; pequena burguesia tradicional, onde estão pequenos proprietários, profissões liberais, científicas, técnicas e artísticas, trabalhadores agrícolas ou de serviço que exercem o trabalho de forma autônoma; e outra, pequena burguesia assalariada, onde estão trabalhadores de ocupações
administrativas e burocráticas, pequenos servidores civis e militares, trabalhadores do comércio, professores e técnicos e classe operária. Finalmente, então, burguesia empresarial, burguesia gerencial, pequena burguesia tradicional, pequena burguesia assalariada e classe operária. Mais de 80% dos vestibulantes pertenciam na época, né, à burguesia e à pequena burguesia, classes a que pertencem 24,3% da população brasileira. Deve notar-se, sobretudo, a quantidade, 67,6%, de membros da pequena burguesia entre os vestibulantes. Relacionando os percursos temáticos e figurativos e as classes sociais, a pesquisadora notou várias correlações, entre as quais talvez a mais importante é que, entre os filhos de operários e da burguesia empresarial, não aparece o tema da ascensão social, que, no entanto, é avassalador nas redações dos oriundos da pequena burguesia. Os temas confusos e vagamente desenvolvidos nas redações identificam-se com o que Décio Sais vai chamar consciência média, ou seja, a consciência das camadas médias da população. Por exemplo, o desejo de ascensão social e o medo da proletarização marcam quase todas as redações e caracterizam sujeitos convictos de ascender na escala social. Importa ser convidado, bem aceito e bem recebido pelos ricos e compartilhar sua casa e seus valores, ao mesmo tempo que se teme a identificação com o trabalhador manual. É pelo menos desagradável ser confundido com o garçom ou o encanador. E também se teme a vulgaridade de certas festas populares. Reiteram-se nas redações os valores pequenos burgueses, porque esse é ou era o público de nossas universidades. A inserção na classe social como recurso obrigatório para a caracterização socio-ideológica do sujeito da enunciação é nesta tese que estamos examinando o elemento central para estabelecer as relações entre o discurso e contextos socio-históricos. Vejam que, se a tese tivesse sido publicada integralmente, esta contribuição de Diana Luz Pessoa de Barros não ficaria na sombra, porque o que eu expus na primeira parte está no livro Teoria Semiótica, mas eu quase não vejo as pessoas falarem sobre isso. Um dia, alguém que trabalha com análise do discurso me perguntou se a semiótica brasileira reproduzia a semiótica francesa ou tinha uma contribuição original para ela. Minha resposta foi que, além de contribuições teóricas para o desenvolvimento do modelo, por exemplo, tudo o que diz respeito às paixões e à sintaxe e à semântica do discurso, havia uma característica que diferenciava a semiótica brasileira da semiótica francesa: a preocupação das relações entre o discurso e o contexto socio-histórico. Isso foi algo que os franceses puseram entre parênteses numa concepção, como eu disse, um tanto estreita do princípio da imanência. Hoje, alguns semioticistas franceses começam a enunciar essa problemática, cheio de dedos com a questão do princípio da imanência. Veja-se, por exemplo, que Henrique Landowski, em seu pequeno manifesto semiótico, propõe que o semioticista se engaje num trabalho, em última instância político, voltado por meio das relações de sentido à transformação das relações sociais e das formas de vida. Afirma o autor: nesse sentido, fazer semiótica é exatamente fazer política. Mas Landowski, com muito cuidado com o princípio da imanência, alerta para o fato de que a posição que defende pode certamente ser considerada uma atitude extra-semiótica
de ordem política ou inspirada numa ética, mas que de fato sua posição, diz ele, parece-me respeitar a esfera de coerência teórica da teoria da semiótica, pois ela decorre, salvo ilusão, da própria teoria de seus princípios de coerência interna. Há mais de 30 anos, com uma concepção, esse texto do Lewandowski é de 2016, há mais de 30 anos, com uma concepção mais alargada do princípio da imanência, Diana Luz Pessoa de Barros deu uma contribuição importante para o estudo das relações do sujeito com o contexto sócio-histórico. Diana olha as coisas que existem e quer explicá-las, mas principalmente sonha com as que nunca existiram e faz que existam. Essa deve ser a atitude de um pesquisador, retomando a frase com que iniciei essa fala, a frase de Bernard Shaw com que iniciei essa fala. Olhar para as coisas que existem e perguntar por quê, mas principalmente sonhar com as que nunca existiram e perguntar por que não.